Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs, ao canal Abraço Cristão. Queremos abraçar a todos e a todas. E hoje, primeiramente, eu queria mandar um abraço para o Edson, que não está aqui. Normalmente ele está para que a gente possa fazer as entrevistas, mas hoje ele teve um exame para fazer e não pôde estar aqui. Então, Edson, cuida da sua saúde. Na próxima, você estará aqui. E hoje a gente tem duas histórias de fé, duas histórias inspiradoras, duas histórias que vão nos mostrar um pouco que é possível nós vivermos um cristianismo, mesmo com diferenças de religiões, mesmo com diferença de opções, enfim. Então a gente tem a Simone e a gente tem a Daiane. Duas histórias com Deus que nos inspiram como é importante a gente buscar a fé. Então eu queria... Daiane, seja bem-vinda. Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria que vocês se apresentassem para que a gente possa ter um bate-papo aqui bem descontraído, falando Sim. um pouco do que é o motivo da nossa vida, que é Cristo. Fiquem à vontade. Quer começar assim? Bom, prazer, né, a todos aqui. Prazer a Daiane, que eu não a conhecia também. O Jorge, a gente já se conhece há algum tempo. Mas nunca falamos sobre a vida cristã. Até porque, na época que nós nos conhecemos na Ultragás, eu não tinha um relacionamento com Deus naquela época, né? E a minha família, ela é de berço... Na verdade, assim, minha família não é de berço cristão. A minha tia, na adolescência, ela conheceu a Deus. E aí ela começou a trabalhar na obra, no diaconato, aí teve seu chamado, e aí depois de 25 anos abriu o seu ministério da Igreja Evangélica Quadrangular. E aí hoje o ministério são 26 anos de caminhada com Deus. E aí os últimos 4 anos... quase 7 anos. Passa tão rápido, né? 2017 para cá. Então, a gente está falando aí em quase 8 anos. Aí está com um ministério próprio, que é o Ministério Senhor Nossa Justiça. E, então, assim, claro que, na minha visão, quando eu nasci, ela já era cristã. E eu não tinha, apesar de ter essas referências, porque ela era pastor, meu tio, ela orou pelo meu tio por 11 anos. Aí meu tio também... trabalhou com ela na obra, e eu não era cristã. Mas uma coisa que eu quero falar aqui muito importante é a oração da nossa família sobre nós, a cobertura espiritual. Sim. Então, apesar de eu não estar nos caminhos do Senhor ainda, eu tinha uma cobertura muito espiritual. Assim, hoje eu tenho essa consciência, na época eu não tinha. Hoje eu tenho essa consciência que eu tinha uma cobertura espiritual, porque eu realizei tantas coisas na minha vida pela graça e misericórdia de Deus, né? A minha formação acadêmica, a minha vida profissional, as coisas que eu pude viver. Então, assim, como eu falei, eu sou maratonista. Então, assim, de poder viajar, de poder fazer as coisas. E eu vi que eu estou debaixo da graça. E mesmo eu ainda não tendo professado a minha fé em Jesus, eu já era. Entende? Porque Deus, ele é bom. Então, assim, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então, hoje eu tenho essa... E hoje eu oro por aqueles que não aceitaram a Jesus ainda. Porque eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí, é engraçado que na época da faculdade, eu sempre falava... esse ano é minha última saidinha. Eu vou pra igreja. eu vou... Porque... Ali já havia um incômodo, mas eu tinha 21 anos de idade. E aí eu fui verdadeiramente... Assim, aí dos 30 eu comecei a ir à igreja aos domingos. Mas assim, era um domingo aqui, fazendo uma coisa, na igreja, e depois fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? Tô dizendo que eu era uma pessoa ruim, nada disso. Mas assim, a gente sabe que na palavra é sim, sim, não, não. Certo? Sim. Então, assim, o que procede daquilo não é de Deus. Eu sempre falo... Independente, que no céu não tem placa de igreja, no céu não tem nada disso. Todos nós somos irmãos em Cristo. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ser orientado e guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus você não tira, você não coloca e nem tira nada.
Então, aí, aos 30 anos, eu comecei a frequentar aos poucos. E aí, com 37 para 38, ali eu me batizei nas águas. Mas ainda assim, não sabe? Mas aí o trabalhar é do Espírito Santo. E aí, quando foi na pandemia, eu falo, a pandemia, ela foi algo assim. Quem ali teve a oportunidade, todo mundo teve a oportunidade de melhorar em algum Foi 880 aspecto. ali, né? Ali foi... A pandemia foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Mostrou realmente o que é Deus. Sim. Ou você aprendeu a amar o seu próximo, ou você aprendeu que você não ama ninguém. A pandemia foi um aprendizado para todos. Inclusive, eu que trabalho na área da saúde, eu falo, cara, é assim, ali foi para todo mundo. Entende? Foi um divisor de águas. Então, ali eu comecei um verdadeiro relacionamento. Inclusive, o propósito que eu faço de 90 dias hoje de leitura da palavra ali, para ajudar as pessoas mesmo a entender que o hábito da leitura, porque a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando com a gente. E na pandemia foi assim que eu comecei a ler a palavra, acordando todos os dias 5 horas da manhã e fazendo minha devocional. Foi assim que eu criei esse hábito. Não tem outro caminho. E aí você vai ganhando esse, sabe? E aí você vai tendo... Porque a vontade de adoração não é nossa, vem de Deus. Sim. Porque por nós a gente não faria absolutamente nada. Ele que faz, ele que transforma a nossa vontade, É ele que imprime em nós ali, o Espírito Santo que incomoda a gente para ir para a igreja. É o Espírito Santo que está o tempo todo ali te convencendo, né? E aí a gente tinha até um lema que a gente falava dentro do trabalho, que falava, brasa longe da fogueira apaga. E é isso mesmo. E isso é para tudo na sua vida. Eu vou até além, quando você encontra pessoas depressão, tá? A pessoa com depressão, ela fala muito assim, eu sinto um vazio. Uhum. Esse vazio, eu tive depressão, eu posso falar pra você. É um vazio que nada vai ajudar. Nada. A partir do momento que você se conecta com Deus, esse vazio é preenchido. Sim. Então, entra muito nisso. A palavra, o querer você ouvir realmente o que Deus tem pra falar. Quem teve depressão, que eu falo muito, porque é o que eu vivi, eu tive, né? Eu entrei nesse papel. Uhum. Falar sobre a dor de quem tem depressão é muito difícil, porque assim... Se você tá longe, e aí as pessoas falam, é falta de Deus, né? Existe muito isso, é a falta de Deus. As pessoas não sabem entender. E esse vazio só se preenche realmente com Deus. Sim. Mais nada. Só Ele mesmo que preenche. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus aqui dentro, perfeito, nada vai. É isso mesmo. Porque é isso que fala, é assim, a carne se alimenta de coisas da carne, o espírito alimenta de coisas do espírito. Então, às vezes assim, a pessoa tá em depressão, aí ela vai atacar a geladeira, aí ela vai comer compulsivamente, porque ela quer preencher aquele vazio. Ou às vezes vai para bebida, ou às vezes vai para coisas ilícitas. Então, assim, ela tem a real necessidade de preencher aquele vazio. Só que ela preenche da maneira errada. Aí é momentâneo. Aí naquele momento ela fica, parece que dá aquele saciada, fôlego. né? Fica Isso. saciada. Mas depois é pior. Ele volta muito pior. Então, foi isso. E aí, desde então, eu comecei a minha caminhada com Deus. E hoje eu sou secretária da igreja, do ministério onde eu congrego. Qual que é a igreja? Ministério Senhor Nossa Justiça. Fica lá na Zona Leste, né? Fica na Zona Leste. Fica ali na entrada da cidade de Tiradentes. Bacana. Ali ali ainda não é cidade de Tiradentes. Ali é Santa Etelvina. Santa Etelvina 3. E assim, eu falo que o trabalhar de Deus é maravilhoso. Porque ele vai moldando o nosso caráter, sabe? Ele molda o nosso caráter. Aí a gente acha assim, que a gente... Aí você fala assim, cara, o quanto que eu sou orgulhosa. Nossa, o quanto que eu sou ruim. Aí você começa a admitir. Aí eu vejo que, por exemplo, os fariseus, na época de Jesus, eles eram... Israel é o povo escolhido. Tudo bem. Mas não é porque é escolhido que não é humano. Que não tem falha, que não peca. E eles falaram, quando Jesus discursou, aí ele falou assim, mas não é sobre nos livrar dos romanos? É tudo sobre pecado? Ele falou, porque no mundo tereis aflições. Então, eu não vim aqui para falar das coisas do mundo, eu vim para falar aqui das coisas do céu. E as coisas do céu é sobre a gente ser misericordioso, a gente ter o amor de Deus, a gente liberar perdão, a gente entender que a gente é trapo de imundícia, a gente entender
que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então, logo, a gente tem que todos os dias nos arrependermos dos nossos pecados. E aí, naquela época, o fariseu não entendeu. Ele falou, como assim? Eu sou escolhido, eu sou perfeito. Não. A gente mesmo, nós aqui estamos na caminhada com Deus, a gente falha todos os dias. E é um processo, né? Eu acho que a gente, na caminhada com Deus, né, pessoal, a gente é acordar todos os dias querendo a mudança. Isso aí. Né? E querer, e a gente querer verdadeiramente, mas quem faz a obra na nossa vida é Deus. É Deus. Né? E fazer sempre o melhor, né? Eu penso que quando você realmente se entrega para Deus, a gente faz o melhor. Sim, a gente vai entregar o melhor. A gente para de criticar. A gente para de criticar o outro e se coloca no lugar do outro, exato, né? A gente se coloca a serviço do outro. Exato. Né? Então, eu sempre costumo dizer que assim... Sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro. Uma coisa que eu ouvi que faz muito sentido, se meu amigo chorar e eu não me comover com o choro do meu amigo, eu tô sem o Espírito de Deus. Eu tô sem o Espírito Santo. Porque se a gente não se comove com o sofrimento do Jorge, eu não me comovo com o sofrimento dela, como que eu posso dizer que eu amo Deus? Porque ele fala, né, que a gente precisa acolher todas as pessoas ao nosso redor. A gente precisa. Sim. Isso é uma... Assim, eu falo muito nas terapias, né? Quando chega alguém, que uma das minhas perguntas que eu faço, que é a chave da pergunta, como você vê a sua vida? Ou você ama a sua vida? E sabe o que me dói quando as pessoas falam assim, hoje não amo. Tipo, é como se a vida... não valesse nada. Perdesse o sentido. O dinheiro, hoje, tá valendo muito do que a vida. Isso aí. As pessoas, tipo... E é natural a gente se desesperar, entrar em pânico pela falta de dinheiro. É natural, é natural. Mas isso é parte do inimigo. Porque o dinheiro vem disso, né? Porque sim, Deus, ele supre de outras formas. Se falta dinheiro, mas não vai faltar comida. Sim. É igual o maná, né? O maná veio. Deus proveu para todo mundo. Uhum. Ele disse, não guarde, porque todos os dias eu vou prover para você. Sim. Então, e aquele que guardou, virou, enfim. Sim. E uma vez eu ouvi, tinha uma pessoa onde eu trabalhava, que tentava me convencer, ele leu a Bíblia, e aí ele virou ateu. Uhum. Até aí, cada um tem a sua, né? Eu até brinco que às vezes o ateu, na hora da dificuldade, fala, meu Deus. Então, assim, Deus tem tudo. E ele sempre falava para mim assim, não, porque o Deus do Antigo Testamento é ruim e é diferente do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E eu sempre falei para ele assim, não é que Deus é ruim, Deus é justo. Então, se ele prometeu, nós prometemos e não cumprimos muitas vezes. Se a promessa dele, ele cumpre. Uhum. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Sim. No tempo dele, não no nosso tempo. Então, é importante a gente ter isso. E uma vez ele testou, não, mas querendo fazer um teste. E eu falei para ele assim, cara, a minha fé, só eu, a intimidade minha com Deus é minha com ele. Só você vai entender. Só eu. Eu não posso chegar e falar, Daiane, Simone, vocês não têm fé. Você vê a mudança, né, da vocês. Simone, né? Com 20 anos, ela ainda tinha aquela coisa, né? E aí, ela falando, e é engraçado, né? Eu tenho que viver mais um pouco. Porque a gente acha que quando, né, a gente vai entrar... Que a gente não vai viver, né? E aí que a gente se engana, porque é aí que a gente vive, né? Exato. Aí que existe a vida. Esses dias, uma pessoa falou pra mim assim, mas tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer... E aí você viveu tudo que você tinha que viver para você poder verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Aí eu falei, não. Se você soubesse a dor do meu arrependimento de não ser de berço, de não ter feito literalmente tudo com Deus desde o meu primeiro dia, entende? O temor, não é, Si? É o temor. Então, quando a gente entende que a gente precisa ter esse temor por Deus, eu acho que a vida da gente seria mais fácil. Às vezes até uma palavra que a gente solta e a gente fala, meu... Então, mas que eu falei, sabe assim? Exato. Mas você sabe que uma coisa que eu falo que mudou a minha chave com relação a Deus é que, assim, quando eu era adolescente, até a fase dos 20, 25, eu tinha medo de Deus. O querer servir a Deus era para não ir para o inferno. Era para não arder, ranger de dentes, entendeu? Era por todas as coisas ruins. E aí, hoje...
é o contrário. Eu falo, eu não penso nessas coisas, sabe por quê? Porque a melhor coisa é ser amigo de Deus. Então, eu penso nas coisas boas. Porque Deus é pai, porque Deus é amigo, porque Deus enviou o teu único filho, porque ele é maravilhoso, ele é misericordioso e ele me preenche e ele me faz feliz, entende? Aí eu falo, quando você olha, você olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Então, eu olhava o copo meio vazio, só olhava coisa ruim. Então, aí quando eu aprendi eu falo que é uma virada de chave. Eu falei, não, mas Deus é meu amigo, eu tenho que aproveitar coisa boa com o Senhor, entende? E aí, os desafios vêm, mas eles vão vir eu estando com Deus ou não. Sim. A diferença é que com Deus você tem mais força, a diferença é que com Deus você toma Você um vai outro passar, caminho, né? outro rumo. Então, pra mim, assim, eu deixei de ter medo do Senhor pra me tornar amiga do Senhor. Isso mesmo. É sobre Nossa, isso. Aí ficou. Você tem uma intimidade com Deus que é só sua. É isso né? aí. E é uma intimidade que eu costumo sempre falar que as nossas dores, talvez nem todos entendam, mas Deus entende. Claro. E Deus sabe o momento certo de acontecer as coisas da nossa vida. Isso mesmo. E é isso que é Ele- importante. Ele coloca coisas certas na hora certa. Eu falo muito assim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Daiane, do Projeto Por Elas. E eu falo que Deus, ele tem o poder de transformar. Ele transforma a nossa vida, ele transforma. Porque a Daiane que vocês me conhecem hoje não é a Daiane de 6 anos atrás. Não é. A Daiane mudou muito. E eu pedia muito para Deus, assim, Deus, me dá um coração novo. Porque eu precisava, né? Eu passei por algumas situações e eu precisava desse coração novo. Para acreditar na Simone, para acreditar no Jorge, para acreditar nas pessoas. Porque chegou um momento que a gente desacredita do ser humano. Sim. E aí Deus falou assim, aí quando eu entendi quem era Deus e que a partir do momento que eu deixei ele passar na minha frente e ele fazer e não eu tentar fazer, minha vida mudou. Porque é ele na minha frente e eu vou atrás. E uma coisa que eu aprendi, que as pessoas hoje reclamam muito, e vocês sabem disso, que a gente vive, não tem a vida social. As pessoas falam assim, eu não vou ajudar tal pessoa que ela é ingrata. Ajuda. Ajuda aquela pessoa, porque a ajuda que você vai precisar não vai vir dela, vai vir de outra pessoa, mesmo. né? Então, existe isso hoje em dia. Eu não vou ajudar tal pessoa porque ela não merece. Ajuda. Faça. Faça o seu papel. Faça. E você vê muito isso, né? Sim, Das com pessoas, certeza. essa resistência em ajudar o próximo. Existe muito, infelizmente. É muito difícil você lidar com pessoas que não têm esse amor. E não tem. E as pessoas não conhecem. A maioria das pessoas não sabe o que é o amor de Jesus. Inclusive, eu queria até fazer uma pergunta para as duas, sobre a questão da experiência com Deus. Né? Em que momento vocês tiveram aquela experiência fantástica que vocês falaram, realmente eu quero seguir? Porque às vezes, é como a Simone falou, né, Simone? A gente vai e tal, mas naquele momento que você fala, não, peraí, eu quero realmente seguir. Aquela experiência que você falou, foi uma experiência... Eu sei que a experiência é diária, mas a gente sempre tem algo que marca muito a gente em relação à fé, à espiritualidade. Existe um ditado que ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, Sim. né? E a maioria das pessoas vão Pela por quê? dor. Sempre pela dor. Eu fui pela dor. Eu também. Eu cresci, né? Sempre gostei da igreja, sempre cresci na questão da igreja, sempre acreditei em Deus. Acreditei. Ter fé é diferente. Eu acreditava, mas não tinha fé. A fé é muito diferente. E eu falava, Deus, eu tenho fé. Não. Eu aprendi a ter fé depois de jovem mulher, né? Mas isso aí eu reconheci o que era fé. E eu tive a presença de Deus na minha vida. Eu sempre falo, oração de madrugada Deus escuta. E às 3 horas da manhã, eu acredito muito que foi Deus falando para mim. Ele, minha filha, levante tal horário e vá para a igreja. Eu falo muito assim, né? Quando eu falo sobre Deus, até nas terapias, eu falo nesse tom de brincadeira, porque Deus era que nem a gente, né? Os discípulos eram igual a gente. E que nem eu tenho um filho que é chamado Pedro.
E se a gente for ver a história de Pedro, Pedro era o mais levado, era o mais reclamão de tudo. E os outros discípulos falavam, manda Pedro embora, dispensa Pedro. E Deus falou assim, eu quero ele. Reclamou e fiel. Reclamou e fiel. E eu quero ele. E assim é a nossa vida. Deus quer o Jorge do jeito do Jorge, Simone do jeito da Simone. E comigo não foi diferente. Daiane cheio de erros, porque a gente é ser humano, a gente erra muito no meio do caminho. E Deus falou assim, agora é minha vez. Você já chorou muito, você já se lamentou muito, para de chorar. Você vai levantar dessa cama às 8 da manhã e vai pra... Minto, ele não falou horário não, ele falou, você vai para tal igreja, vai sentar no banco da frente, desse jeito. Detalhe, eu não gostava da igreja católica. Cresci na igreja católica, mas peguei um pouco de ranço por conta da minha mãe, que é muito católica, e esse ser muito católica acabou me deixando longe. Porque eu acho que a gente tem que servir a Deus, ir para uma religião, mas não esnobar as outras. Sim. Né? Isso é muito importante. E aí eu e minha mãe tinha muitos atritos, porque minha mãe é muito católica e eu sempre fui da evangélica. Eu era da quadrangular, então, e batista, então sempre estava sempre na evangélica. E minha mãe, não, que essas igrejas não prestam, né? Essa coisa, né? E eu, com raiva, porque eu falava, não gosto da forma como o católico age. E eu discriminando a igreja católica por conta disso. E Deus falou, você vai para tal igreja e vai sentar no banco da frente. Lá vai a Daiane, sem saber o horário da missa. Fui para a igreja que ele falou, sentei no banco da frente. E o padre de lá olhava para mim e pedia para o nosso amigo Anderson filmar a gente. Olha a conexão. Inclusive, o Anderson é um dos que trouxe muita gente para Deus. Né? É alguém que inspira muitas das pessoas. Então... Bacana. O Anderson é uma pessoa sensacional. Um abraço, meu amigo, que virou até meu amigo. E ele filmando a gente, minha filha tímida, olhando para a câmera e querendo se esconder, e eu dava risada. Então, aquela missa, para mim, foi a melhor missa da minha vida. Terminou a missa, aquele negócio no coração, fala que você quer ajudar na igreja. Eu falei, mas senhor, eu vou ajudar como? Não sei fazer nada, toda errada na vida. Ele falou, fala que você quer ajudar na igreja. Aí eu falei, tá bom, pensando, eu vou limpar os bancos, limpar o chão. Aí cheguei na mocinha, moça, eu queria ajudar na igreja, sem saber nada, porque eu não sabia nada, gente, eu estava muito perdida na vida. Ela falou, que bom, você vai para trabalhar na Pascom. E aí foi que minha jornada... Pascom é pastoral da comunicação. A gente trabalha com a comunicação da palavra de Deus. Isso. Né? E aí foi que minha jornada começou dentro da igreja e estou até hoje. E Deus só me transformou, porque eu aprendi a ouvir Ele. É importante isso, né? Importante demais. E sabe uma coisa que... A gente é muito egoísta, né? E a gente, assim, quando a gente erra e quando a gente é falho, que somos, né? A gente quer a misericórdia na hora. Isso. Na hora. Quando alguém erra com a gente quer fulminar a pessoa. A gente quer fulminar. Mas a gente quer a misericórdia. A gente quer o perdão, a gente quer tudo. A gente quer tudo para nós. E para o outro, a gente julga o outro, né? A gente julga o outro. E aí eu falo, quando fala alegrar com os que se alegram. E eu estava assistindo a série The Chosen, eu gosto muito, muito. Assim, eu acho que, para mim, é a série que mais fala, assim, tem uma linguagem, né? Tem uma proximidade muito, eu acho que além da linguagem, é a veracidade com a palavra. Assim, as falas, você busca na Bíblia, é igual. E o diretor, ele já fala que o negócio é assim, é com a palavra. Cara, não tem... Não, é aqui, tem que estar aqui escrito. Então, isso é muito legal. E aí... Aí, uma boa indicação. O The Chosen é maravilhoso. Né? Tem no Netflix, tem no Amazon Prime, tem no YouTube, tem também, se quiser. E tem uma hora que eu falo que tem uma passagem onde a mulher do fluxo de sangue é curada e a esposa de Pedro acabou de perder o filho. Aí, assim, como é que a gente se comporta hoje quando o nosso irmão do lado recebe a bênção dele e a nossa ainda não chegou? Você se alegra com a dele? A maioria das pessoas não. É muita inveja. Você entendeu? Isso é agora. Se seu amigo for mal, aí você parece que fica com o coração leve. Aí você quer dar aquele conforto. Mas assim, é porque ele tá pior que você. Agora, conta uma alegria.
Conta uma vitória. Nós conversávamos Conta o sobre sucesso. isso, Simone, que normalmente a gente conhece muitos amigos quando a gente está na alegria. pior. Quando a gente está naquela coisa, nas conquistas, que aí efetivamente você consegue entender Sim, quem com são as certeza. pessoas, quem quer o bem O para seu você. bem. né? Eu acho que são 2 momentos, né? Tem um momento, eu acho que é esse momento das vitórias, e tem um outro momento que eu acredito assim que você gosta realmente das pessoas? E fala assim, é na inutilidade da pessoa. Entendeu? Porque assim, enquanto a pessoa tá útil, ela é útil para você, você a ama, você. E quando ela não é mais útil para você, você continua no mesmo amor? Verdade. Você sabe de um exemplo muito forte disso? É quando a gente está quando estamos numa empresa. Que você tem amigos, você tem colegas, você tem uma série de pessoas. Quando você sai, você realmente vê quem realmente é próximo seu. Quem Exato. realmente te manda uma mensagem, te apoia. tá ali com você. Porque às vezes você é só mais um que tá ali, né? Então, às vezes, é esse apoio. E eu me coloco isso. Quantas vezes será que eu não fiz isso? Sim. Será que eu deixei alguém que foi embora e não cuidei? E quando eu digo cuidar, não é estar todos os dias ali, mas efetivamente no coração cuidar e saber realmente se a pessoa está bem. Né? É verdade. São histórias, pessoal, inspiradoras das duas. Esse vídeo é um pouco mais, né? Porque a gente tem uma outra gravação para fazer também. E o mais legal dessa gravação é que a gente trouxe 2 pessoas com histórias de fé, cada uma professando na sua igreja de origem, mas que tem em comum Jesus Cristo. Amém. E um abraço cristão. Então, a ideia do abraço cristão é realmente que a gente possa abraçar, acolher, orientar, dar uma palavra. A Simone, depois vai falar, a Simone, ela está no propósito, né, Simone? De levar a palavra todos os dias, né? Não sei se é todos os dias. São Acho que é todos os dias, né? Por 90 dias. 90 dias. Assim como tem também o Frei Gilson, que está fazendo a novena de São Miguel Arcanjo, que as pessoas estão acordando 3, 4 horas da manhã. E que bacana, né? Que a gente está nesse movimento aí de trazer espiritual. Deus para as pessoas. Então, a gente está num momento no Brasil que a gente realmente... A gente está vendo isso, né? Então, assim, é importante a gente ter essa... A gente, como carne, né? Salvar vidas. Sim, com certeza. Porque não pode parar em nós, né? Porque assim, se é bom para nós, por que a gente não compartilha, né? Não transbordar na vida do outro. E é isso que a palavra diz, né? A palavra diz, ide pregai a toda criatura. Verdade. E mostrar quem é Deus de verdade. Que Deus é o Deus que transforma. É o Deus que muda. Sim. Ele muda a história. Eu mudei. Eu falo, gente, certeza. quando eu olho pra mim assim, não é que eu fui uma pessoa horrível. Quando a gente ganha essa consciência, compara, né? parece que a gente era um monstro, né? Você fala, misericórdia, eu era um monstro. Mas não é. É porque como a gente olha a nova criatura, o odre novo, a gente fala, caramba. O que eu fiz, né? E você fala, eu mudei. E eu gosto de falar desse amor de Deus e falar, meu Deus, Deus é bom, né? Deus muda. Acredita. E você fala sorrindo. Isso Acredita. mesmo. Até o que é ruim, porque ruim, ser humano, a gente acha ruim. Perdeu alguma coisa, ai, que ruim, tô sofrendo. Não! Cara, você tem um Deus que vai fazer coisas melhor pra você. Você perde ali, mas você ganha em dobro. Então, assim, hoje eu consigo lidar com isso com muita alegria. Cansa, com mais leveza, né? Cansa. A gente é ser humano, a gente passa por altos e baixos. Mas quando você tem Deus, você passa mais fácil. Inclusive a Simone aqui e a Daiane vão deixar os contatos delas. Então, quem quiser acompanhá-las, acho que é importante. Pessoal, vamos tirar um pouco a máscara de pensar, eu sou católico, não vou acompanhar aquele que é evangélico. Se eu evangélico, não vou acompanhar aquele. Que a gente possa acompanhar a palavra de Deus, como a Simone falou. É a palavra de Deus que nós vamos acompanhar, né? Eu falo muito isso. Inclusive, eu trabalho junto com a Daiane na mesma igreja, né? A gente tem um trabalho. E a gente sempre fala, a gente tem que sempre estar aberto às pessoas, né? Indiferente da religião dela, indiferente do que ela pensa ou deixa de pensar, mas que a gente possa... A Simone disse muito, assim, a questão da palavra de Deus. E essa semana eu fiz um vídeo para outro canal com a Simone e foi muito legal, Daiane, porque de 30 palavras que ela falava, 20 era Deus. E você vê como quando a gente começa a trabalhar, se torna natural. Deus está na minha vida, como você falou, Simone. Eu não mudei, eu tô
eu tô vivendo a minha vida, mas Deus está inserido na minha vida. É isso mesmo. E Ele é o você, centro, na verdade, né? você acaba mudando de uma forma. Porque Sim. eu falo muito assim, eu falo pra casais, né? Principalmente pra casais. Porque eu trabalho muito a questão de casais, que é o divórcio. Hoje o que pega muito é divórcio. Se o casal, ele aprender a ter temor a Deus e respeito a Deus, ele vai respeitar a sua esposa vai respeitar o esposo, porque aprende o que é Deus dentro da união. E eu falo muito, gente, coloca Deus no meio de vocês. Sim. Coloca Deus no meio. Deus no centro, né? Porque isso é importante. Então, é sobre isso, né? A gente poder falar sobre Deus e que realmente Ele faz. Porque tem gente que fala e que você vê que é diferente. Diferente de quando a pessoa vê o agir de Deus dentro mesmo, que você vê que a pessoa se transforma, você vê que é diferente as ações. A gente tem que ser como o apóstolo Paulo fala, carta viva. Ou Isso. seja, eu tenho que ser o maior exemplo de mudança e transformação do Senhor. A gente não aprende, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não, é pelo exemplo. É isso mesmo, sim. A vida é pelo exemplo. E aí Eu queria fazer um desafio para vocês. Um desafio bom. Eita. Quem está no canal, aqui os seguidores do canal, eu queria pedir que vocês pudessem gravar alguns vídeos curtos com a meditação de vocês da palavra, para que a gente possa levar essa meditação no canal aqui. Vocês topam? Claro, com certeza. Pode ser? A partir da semana que vem, o que vocês acham? Manda uns videozinhos curtos, a gente coloca. Pode ser? Vamos fazer. Aqui no descritivo estará o contato da Simone, o contato da Daiane. Aqui também tem um QR Code da irmã Viviane, do livro dela, Status em Oração. Então tem um QR Code, quem quiser adquirir o livro, Status em Oração. Então pode entrar em contato. Nós entrevistamos ela, como todos viram. É um livro bem legal de oração diária. É um guia, né? Lógico, associado com a palavra de Deus. Então eu queria agradecer vocês. Eu que agradeço. Foi curto o vídeo, mas é muito bom, a gente ficaria... Ficaríamos aqui a vida falando. E vocês estão convidadas para fazer lives com a gente, todas as sextas. Algumas sextas, pessoal, nós estamos fazendo live e as outras vídeos. Então, eu queria convidá-las para que a gente possa fazer lives falando, né? Ensinamento mesmo, de repente, pega um tema que vocês gostariam de falar e a gente coloca. Simone tem um dom, então não deixa isso. Porque eu estava aqui encantada com ela falando e falava, nossa, eu não sei nada, eu tô aprendendo. Imagina, eu também não sei nada. Aí eu falei assim, ontem nós estávamos, a gente faz você vai deixar, a gente vai falando. A gente faz um culto no lar, né, que chama Casa de Paz. E é uma bênção, porque aí você Eu vi fotos até. A gente tem o louvor, depois tem o momento da palavra, momento de comunhão. Então é 1 hora, mas é 1 hora, assim, muito gostosa, né? Que você nem vê passar. E aí, o meu primo, que é meu pastor, e aí eu falei, olha, na pandemia eu li quase todo o Novo Testamento. Aí ele falou, você aprendeu tudo? Eu falei, não. Porque assim, a palavra de Deus, ela é assim, você precisa ter o entendimento do Espírito Santo, mas é muito desafiador, assim, é uma leitura difícil. Gente, eu particularmente, eu acho uma leitura muito difícil. E aí você lê uma vez, você lê 2, você lê 3. Então, eu falei para ele, à medida que você for lendo, você vai ganhando domínio, você vai entendendo, o Espírito Santo vai falando com você, você vai conseguindo entender a palavra. Dá uma dica pra gente da leitura na Bíblia, pra pessoa que não sabe, ela não sabe, porque tem pessoas que não sabem ler, não sabem. Eu tenho dificuldade, eu vou ler a Bíblia, eu leio 10 vezes para poder entender a palavra. Olha, o que eu tenho feito, o que eu sempre fiz era Google, mas agora é ChatGPT. Ou copy, esqueci o nome, que é aquele que é note, sabe? Que vem bem na barrinha, acho que é do Google. Eu acho que é do Google, é copy alguma coisa, mas também é ótimo. E o que eu faço? Estudo. Então, tem palavra que eu não sei o que significa, aí você busca lá. E o ChatGPT é bem legal, porque ele vai trazendo significado em grego, em hebraico e tal, e ele vai trazendo um monte de coisa. Então, eu leio. E aí eu leio bastante. Por exemplo, livro de crônicas, 1 e 2. É muito difícil. Eu peguei uma teóloga no Google, assim, bem conceituada, assim, que ela tem uma didática maravilhosa. Depois até posso deixar aqui o nome dela. Sabe aquela pessoa fácil de explicar? Aí, era cada capítulo que eu lia de crônicas, estudando com ela. Porque, gente, não é fácil. Então, eu sempre fiz isso. E aí, o que eu posso aconselhar é...
comece por Provérbios, comece pelos Evangelhos. Os Evangelhos é uma leitura fácil. Tem de você pegar ali Mateus, Marcos, sabe? João, Lucas, Atos dos Apóstolos. Então, ali é uma leitura fácil. 1º, 2º Coríntios, Romanos, Gálatas. Então, assim, é uma leitura fácil. Porque o Velho Testamento é mais desafiador. Entende? Então, é como eu comecei na pandemia. Eu li o livro de Mateus e li um Salmo. Os salmos também tem uns salmos que são bem desafiadores de entender. Mas, assim, hoje a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Então, eu sempre fiz isso. E aí, isso é prática de estudo, né? Para a vida. Então, eu sempre era o Google e hoje é ChatGPT. Então, eu sempre colocava lá e aí buscava pessoas dando entendimento, explicando. E aí você vai aí você vai construindo o entendimento da palavra. E é claro, o Espírito Santo vai te conduzindo. Mas aí, assim, é treino. Então, você tem que ter paciência. Muitos líderes dentro da igreja, e eles sempre orientam, falando desse sentido. Eu falo, cara, você tem que perseverar. Porque você... E assim, não desanima, não entendeu? Assim, vai comendo a palavra. Aí um versículo vai fazer sentido, porque é mais fácil, um capítulo vai fazer mais sentido. E aí você vai indo, entendeu? E aí você vai fluindo. Quando eu li a primeira vez o Pentateuco, ali, Gênesis, tudo até Deuteronômio, eu falei, gente, eu não estou entendendo rigorosamente nada. Quando eu li lá pela 5ª, 6ª vez, aí eu falei, gente, o povo pereceu no deserto por conta da murmuração. Mas eu fui entender que era um problema de murmuração, que você falou de reclamação, né? Depois de muito tempo. Cara, depois de ter lido 5 vezes, entende? Aí, por exemplo, tem umas coisas que você vai... É igual li. É que isso é da vida. Por exemplo, quando eu gosto de um filme, quando eu gosto de The Chosen, gente, eu já assisti várias e várias vezes. E cada vez que eu assisto, tem um ensinamento. É igual um filme que você gosta de assistir. Você assistiu a primeira vez, você tem uns insights. Assiste de novo, você vê olhares diferentes, você vê coisas que você não viu na primeira. Assiste a 3ª, assiste a 4ª, assiste a 5ª. Tem ensinamento. Então, eu sempre falo, cara, de primeira, você vai ter um ensinamento. E aí, depois você vai amadurecendo. Depois eu li lá, porque Mateus era um discípulo muito atento ele era detalhista, né? Muito detalhista. Você vê que foi ele que escreveu a genealogia de Jesus. E aí, por exemplo, lá ele mostrou que quando Jesus ele faleceu, né? Que aí o véu se rasgou, que aí sepulcros se abriram, ali pessoas ressuscitaram. Quando eu li a primeira vez, eu não peguei esse detalhe. Eu fui pegar esse detalhe depois. Então, às vezes, passa algumas coisas. Então, eu digo, seja persistente. Leia, tem um aplicativo do lado. Claro, assim, você tem que também ter o discernimento, né? Você tem que estudar para também não cair no erro. Mas aí, sempre guiado pela palavra. Até para a gente entender contexto histórico, entender contexto histórico é importantíssimo para a gente entender, porque quando você lê... É igual quando eu fui provocado em relação a Deus do Antigo Testamento, é ruim. Então, se você não entende todo aquele cenário ali, realmente você vai falar, não, é ruim. Não, e não é. Então, que a gente possa ter esse discernimento na hora de... É o discernimento do Espírito Santo. Aquele que é da carne entende as coisas da carne. Aquele que é do Espírito entende o Espírito. Então, já começa pedindo, Senhor, me dá discernimento da palavra. Mas, assim, a gente tem que perseverar. Porque, e eu, pelo menos, particularmente falando, eu achei muito desafiador quando comecei a ler. Não é só você, não. É difícil mesmo. Não é difícil? Eu falei, gente, é muito difícil. Mas, assim, só vai se tornar fácil se eu firme. Eu aprendi... Se eu ter constância. Aprendi a ler com um primo meu. Ele é missionário, né? E ele falou assim, sempre coloca um caderno do seu lado e anota. Tudo que você leu, as dúvidas, tal, tudo. Sou eu. Né? Eu vou anotando tudo. E depois eu volto. Então, assim, e é o que eu falo, às vezes tem coisas que realmente a gente não entende. E não custa nada a gente perguntar pro outro. Então, às vezes eu mandava uma mensagem para ele, não entendi isso. Aí ele me explicava. Então, às vezes a gente... Não tem problema se você não entendeu. Sim. Mas não tem problema também de pedir ajuda. Sim, né? Claro que não. E eu, por exemplo, eu estou na Igreja Católica. Eu estou,
na Igreja Católica. Mas quem me orientou muitas vezes na leitura da palavra foi o meu primo, que é evangélico. Então, entende, gente, um pouco da gente tirar essas amarras e a gente... Cristo, e a gente colocar Cristo como sendo a nossa vida. Né? Então, é isso mesmo. É uma das coisas que a gente fica muito amarrado, assim. Eu não posso... não vou trazer a Simone aqui, porque o canal é um canal católico. Não, peraí, não. Simone é cristã. É por isso que, na época, os fariseus, quando Jesus estava na Terra, ele não entendia porque ele sentava com os gentios, porque ele sentava com os publicanos. Ele falava assim, cara, mas eu vim para eles, eu vim para os doentes. O médico cura doente, médico, entendeu? E aí você vê, por exemplo, Jesus realizando milagres em gentios e não realizando no seu próprio povo, porque eles não acreditavam. Não tinham a mesma fé. Não proferiam a mesma fé. Sim. Porque ele tem mesmo, né, o ditado que a fé move montanhas e move. Eu queria agradecer muito vocês pela presença aqui no canal. Queria mandar um abraço pro Edson. O Edson é o idealizador do nome Canal Cristão. Se teve alguém que me trouxe, que me ajudou muito nessa caminhada, foi ele. Legal. Então, Edson, um abraço para você. Você não é só um amigo, mas um irmão. Alguém que realmente transformou a minha vida. Transformou a vida de muita gente. Então, assim, a sua missão é muito grande, meu amigo. Então, assim, você vai estar aqui logo, logo, de novo, fazendo entrevistas, né? Então, gente, obrigado pelo tempo que vocês se disponibilizaram. E tá firmado o compromisso dos vídeos. Tá firmado. Combinado? Confirmado. Então, pessoal, contato delas estão aqui, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Links para as Paulinas também. Entre em contato, link para o Projeto Por Elas, link das lives da Simone. Então, tá tudo aqui. Quem puder, compartilha, curte o canal, ajuda a gente a levar essa palavra para todas as pessoas. Deus abençoe a todos e a vocês. E até a próxima, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.